E se a pessoa que você pensa ser for apenas o eco do que os outros esperam que você seja? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. O convite de hoje permite uma reflexão profunda da diferença entre ser e parecer, ou ainda entre agir por convicção e agir por pressão. Tudo começa com uma pergunta simples que ecoa em nossas decisões diárias. Por que você faz isso? Pense comigo em exemplos do seu cotidiano. Pense na sua última reunião de família, em que você riu daquela piada do tio que você já ouviu milhões de vezes e que, sinceramente, nunca foi engraçada. Mas por que você agiu assim? Pense no seu feed do Instagram. Você postou aquela foto do café estilizado ou da praia no pôr do sol. Não porque o momento era mágico para você, porque sabia que ia receber muitas curtidas e, consequentemente, validar a sua imagem. Mas por que você agiu assim? Pense no trânsito. Por que buzinamos com tanta raiva, protegidos pelo metal do nosso carro, algo que nunca faríamos frente a frente com outra pessoa? A resposta mais imediata para todos os exemplos aqui apresentados é a lógica da vida em sociedade. Ou seja, eu faço isso porque todos fazem, ou ainda faço isso para me encaixar. Vivemos em um constante balé social, uma coreografia invisível para que a música não pare. Esse é o consenso, a cola que mantém a civilização unida. Não há dúvidas desse consenso em sociedade. Contudo, existe uma linha tênue que separa o consenso saudável da conformidade cega. E é aqui que a nossa individualidade corre o risco de se evaporar. Está fazendo sentido para você? Então fique comigo e nos acompanhe nessa jornada. No século XIX, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, em sua obra O Momento Presente, nos alertava sobre um perigo sutil de transformação do indivíduo em público. Para ele, a multidão ou público é uma entidade abstrata, sem rosto e sem responsabilidade. Pense nos comentários abaixo de uma notícia polêmica na internet. Ali o público se manifesta com ferocidade, com ódio, que nenhuma daquelas pessoas isoladamente teria ao olhar nos olhos de outra. Pense também naquela ideia brilhante que você engoliu na reunião de trabalho por medo de parecer o estranho do grupo. Os exemplos demonstram o público sugando a sua coragem individual. Na verdade, é mais fácil ser radical, ser cruel, quando é nós e não eu. O público, dizia Kierkegaard, é um fantasma que nos desobriga a sermos nós mesmos. E se a pressão do público nos enfraquece, o que acontece quando ela se torna uma força totalitária? Foi exatamente sobre essa avassaladora pressão do grupo que Friedrich Nietzsche nos legou um diagnóstico brutal. Nietzsche não falava de loucura clínica, ele falava de um desvario coletivo, como se fosse uma hipnose social. Ele nos disse que a precisão de uma cirurgia da alma, em sua obra Além do Bem e do Mal, a seguinte afirmação: nos indivíduos a loucura é algo raro, mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas é regra. Reflita sobre essa frase com exemplos práticos. Lembra daquela calça ou daquele sapato que foi febre passageira? Todo mundo tinha que ter. Eles lotaram as lojas, esgotaram os estoques. Hoje, eles são motivos de piada escondidos no fundo do seu armário. Isso é a loucura de uma época. E o que dizer da euforia da Bolsa de Valores,
onde todos compraram as mesmas ações, empurrando o preço às alturas insustentáveis, não por análise, mas porque todo mundo estava comprando. Segundo Nietzsche, isso é a loucura de um grupo. E os desafios virais nas redes sociais que levaram pessoas a cometer atos perigosos ou humilhantes, por que alguém faria isso? Porque o nós daquele momento, daquela plataforma assim exigiu. O indivíduo se apaga para servir ao rito da tribo, mas por que cedemos? Por que permitimos que essa loucura nos contamine? O psicólogo e filósofo social Erich Fromm, em sua obra O Medo à Liberdade, nos oferece uma chave perturbadora. Fromm argumenta que a liberdade da individualidade é um fardo terrivelmente pesado. Ser único, ter que fazer suas próprias escolhas, arcar com consequências, definir seus próprios valores, isso gera uma angústia profunda. E para escapar desse peso, nós nos refugiamos na conformidade. Ele chama isso de conformidade autômato. Pense na escolha da faculdade. Quantos de nós escolheriam direito, medicina ou engenharia não por paixão, mas porque era o caminho seguro, o que agradava aos pais, o que o mercado pedia? Ou a forma de como decoramos nossa casa, aquele estilo minimalista escandinavo que virou padrão não porque amamos, mas porque a revista e o influenciador disseram que era de bom gosto. Abraçamos a segurança do rebanho, a uniformidade do autômato, para não ter que encarar o abismo assustador da liberdade de ser verdadeiramente diferente. Então, como escapar de tudo isso? Não se trata de se tornar um eremita ou um rebelde sem causa. A saída, como sempre em filosofia, é olhar para dentro de si, é resgatar a coragem de se fazer a pergunta inicial, não como uma acusação, mas como um convite. Por que faço isso? Quando eu adiciono o porquê eu faço isso na pergunta, tudo muda. Vamos voltar ao exemplo da reunião de família. A piada do tio, em vez de rir por automatismo, você pausa para 1/1000 de segundo e a pergunta vem: e por que eu vou rir disso? A resposta pode ser: porque não vale a pena criar um clima ruim, é um ato de gentileza e não de conformidade. Ou pode ser porque estou com medo do que vão pensar de mim se eu não rir. Veja, a mesma ação, o riso, mas agora com uma consciência totalmente diferente. No primeiro caso, você escolheu. No segundo caso, você foi pressionado. Esse pequeno ato de questionamento é o que nos devolve o poder. É este exercício que Sócrates nos trouxe no Conhece-te a ti mesmo na era do algoritmo. É o que nos permite pertencer a um grupo sem sermos devorados por ele. É o que nos permite construir um consenso verdadeiro a partir de escolhas conscientes e não uma conformidade oca. A próxima vez que você se pegar prestes a fazer, dizer ou pensar algo apenas por reflexo, por hábito, por medo de ficar de fora, pare. Respire fundo e se pergunte com toda a honestidade que sua alma conseguir: por que eu faço isso? A resposta pode não vir imediatamente, pode até gerar um desconforto, mas ela será sua. E neste ato simples de perguntar, nesse eco de pensamento genuíno no meio do barulho do mundo, talvez resida a sanidade que Nietzsche acreditava ser tão rara. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.